Olá, seja bem-vindo ao canal Cristianismo Inteligente. Se você está assistindo esse vídeo, eu quero te informar que esta é a segunda parte de um assunto que eu estou tratando a respeito da imortalidade da alma. Então, se não assistiu a primeira parte, o link está aqui em cima. É muito importante que você assista. Que o ser humano é composto de uma parte imaterial é inegável diante de vários versos que provam isso. Já na criação, Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E para mim, essa é a parte imaterial que há no ser humano, esse fôlego de vida que foi injetado no boneco de barro da parte de Deus. Mas por causa do pecado, Deus diz que o homem voltaria ao pó. Ou seja, Deus está falando da morte, que é a maldição do pecado. Mas esse texto da criação não fala muito a respeito do fôlego de vida, só diz que Deus deu o fôlego de vida. Mas no livro de Eclesiastes nós temos uma indicação bem interessante que completa ou explica o que acontece com essa parte imaterial, ou seja, esse fôlego de vida, isso que está dentro de nós. E lá ele diz, o pó volte à terra como era. Isso se encaixa perfeitamente com Gênesis 3,19, que o corpo formado do pó voltaria ao pó por causa do pecado. Mas a parte imaterial dada por Deus, o fôlego de vida, essa parte imaterial, que Eclesiastes chama de espírito, não acompanha o corpo para o pó, mas volta para Deus de onde se originou. Conforme Eclesiastes, há algo no ser humano que não vai para a sepultura com o corpo. Em Gênesis 35 e 18, diz que quando Raquel morreu, saiu-lhe a alma. Então te pergunto, se saiu foi para onde? Não deveria ter se acabado junto com o corpo, ou pelo menos ficar junto com o corpo, em um estado de sonolência? Os apologistas aniquilacionistas precisam fazer malabarismos textuais para explicar passagens como essas, e acredite, eles fazem. Outro texto que complica os aniquilacionistas está em 1 Reis 17, 20 e 22, quando Elias clama a Deus pela vida do filho da viúva de Sarepta. O texto diz assim, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Se a alma do menino tornou a entrar nele, obviamente não estava nele. O menino morreu e algo saiu dele e depois retornou. Apesar de toda a tentativa para defender o sono da alma, esses textos nos dão evidências suficientes para entendermos que ao morrer, o corpo volta ao pó, mas o espírito, ou o fôlego de vida, ou às vezes chamado como alma, que é dado por Deus, volta para Deus. Isto concorda com Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Assim como também concorda com Paulo em Filipenses 1 e 23, onde Paulo fala que deseja partir e estar com o Senhor. Concorda também com 2 Coríntios 5 e 8, onde Paulo deseja deixar o corpo e estar com o Senhor. Concorda com Apocalipse 6 e 9, onde fala das almas dos que foram mortos por amor a Deus, que estão diante do trono. Ainda com Apocalipse 20, verso 4, onde novamente João está vendo as almas dos que foram mortos por causa do testemunho de Jesus. E só para completar, veja o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4 e 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Entendeu o texto? Paulo está dizendo que quando Jesus vier, ele trará com ele os que dormem, para então receberem o corpo e subirem juntamente com os demais que estiverem vivos. O texto é muito claro. Se Jesus trará com ele, é porque já estão com ele. Como Jesus trará em sua companhia os que dormem, se eles estão dormindo na sepultura? O sono da alma é inconsistente com essa passagem. Creio que é suficiente para mostrar que, embora não tenhamos como provar tudo isso que nós temos falado aqui, afinal só quando fecharmos nossos olhos é que vamos descobrir, mas baseado nos textos, é muito mais fácil entender que há uma parte imaterial em nós que não se acaba com a sepultura, do que afirmar
que somos apenas um ser vivo como os animais. Nos próximos vídeos eu falarei sobre essa questão, se nós somos mesmo iguais aos animais. Até porque falar que somos como os animais, baseado ali em Eclesiastes 3, que é um erro, falar que somos como os animais chega perto de blasfêmia. Mas como já falei, como já disse, tal pensamento vem da interpretação errada do livro de Eclesiastes. Uma vez que você passou a existir, desde o momento da concepção, nunca mais deixará de existir. Deus é eterno e criou seres eternos conforme sua imagem e semelhança. Por isso é bom pensar em como está a sua situação diante desse Deus eterno, pois todos nós um dia prestaremos contas a Ele. E antes que alguém me mande ler 1 Timóteo 6, 15 e 16 para dizer que não somos eternos, pois só Deus tem a imortalidade, lhe digo que seria uma contradição irreparável tal argumento. Pois como explicar 1 Coríntios 15, verso 13, também o verso 54, é a mesma palavra imortalidade de 1 Timóteo 6, 16, mas nesse caso está se referindo aos salvos, que receberão corpos imortais. Eu entendo que Deus tem a eternidade e a imortalidade em sua essência, e nós recebemos dele a imortalidade. Até porque, se o texto diz que apenas Deus é eterno, como nós viveremos para sempre com o Senhor, conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,17? Viver para sempre não é ter imortalidade? Essa imortalidade começa na concepção, pois como já vimos, a alma não deixa de existir. Cuidado com os textos mal interpretados, como é o caso desse de 1 Timóteo, onde diz que só Deus tem a imortalidade. Como sempre digo, analise o que você aprendeu ou está aprendendo. Primeiro descubra se você é realmente um servo de Jesus Cristo e se você tem certeza de sua salvação, ou se você é apenas um seguidor de grupo denominacional. Depois você descubra como o grupo que você pertence se formou. Pesquise as doutrinas, pesquise para ver se as doutrinas são bíblicas ou se são exclusivas do grupo, só eles têm. Sugiro que assista meu vídeo também, como identificar grupos heréticos, pode lhe ajudar bastante, o link está aqui em cima. E como último alerta, se te ensinarem que esse grupo que você pertence é a única igreja verdadeira de Cristo, eu sugiro que você saia dela imediatamente, porque você não está em uma igreja de Jesus Cristo, você está em uma seita. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe, e mais vídeos como esse você encontra em cristianismointeligente.com.br. Desejo felicidade para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!